Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é o sujeito e o predicado. Então, o sujeito e o predicado. Antes da gente falar sobre o sujeito e predicado, a gente precisa saber a diferença entre frase e a diferença entre a oração. Frase é um enunciado completo de sentido que pode ou não apresentar um verbo. Então, uma frase ela não tem a obrigatoriedade de apresentar o verbo. Já a oração é um enunciado que necessariamente apresenta o verbo. Então, numa oração, sempre o verbo irá aparecer. Então, aqui eu tenho, cuidado com o cão. Que surpresa você aqui. Boa tarde. Que saudades de você. Que ódio. Meu Deus, que chatice. Nessas 6 frases, a gente não vê a presença do verbo. Então, elas são frases, porém não são orações. Então, é aí que vai estar a chave para a gente resolver a situação do sujeito e do predicado. Quando falamos em oração, logo devemos saber que ela necessariamente deverá conter verbos. Observe o exemplo. Júlio é um garoto esperto. Logo notamos a presença do verbo ser, que é representado pelo presente do indicativo é. Ainda fazemos uma análise da oração anterior e temos: quem é um garoto esperto? A resposta é Júlio. Dessa forma, Júlio é o sujeito da oração, pois foi sobre Júlio que está sendo revelada uma informação. Então, o sujeito é o termo sobre o qual informamos alguma coisa. Então, sempre que informarmos alguma coisa, passarmos uma informação, relacionado a alguém anteriormente, esse será o sujeito. Então, agora surge o questionamento. O que Júlio é? Ele é um garoto esperto, porque essa afirmação refere-se a Júlio. Então, portanto, o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. Então, um detalhe muito importante que você não poderá esquecer é isso. Paulo foi o artilheiro de um campeonato mirim. Então, Paulo é sobre quem a gente está falando. Então, a gente vai passar uma informação sobre o Paulo, que foi o quê? O artilheiro do campeonato mirim. Então, Paulo é o sujeito e o predicado, que é a informação sobre Paulo, foi o artilheiro do campeonato mirim. O passeio ao shopping foi divertido. Então, vai ficar o quê? O passeio ao shopping, porque é sobre o que nós estamos falando, vai ser o sujeito. O foi divertido vai ser o predicado, porque vai ser a informação que nós estamos dando para o sujeito. As guloseimas do aniversário estavam deliciosas. A gente está falando de quem? Das guloseimas do aniversário. Então, esse é o sujeito. O que a gente falou sobre as guloseimas? Que elas estavam deliciosas. Então, essa parte será o predicado. Então, sujeito é de quem estamos falando. E predicado é o que estamos falando desse alguém. Correto? Agora, pega a sua atividade e vamos realizar juntinhos lá no nosso grupo. Tudo bem? Um grande beijo, até daqui a pouco.